A graça e a paz. Nós estamos já indo para a nossa segunda aula e nós vamos já passar para o nosso assunto, que é bastante longo, complexo, mas nós esperamos que seja de grande proveito para todos vocês. Nós estamos vendo na linguística. Essas três primeiras aulas são as noções de linguística, o que é, qual é o papel da linguística. E hoje vamos começar a falar por trás das palavras, decodificando a intenção oculta na linguagem. É uma coisa que nós precisamos entender. Tudo que nós falamos tem um significado e tem um propósito. O que realmente está sendo dito nas entrelinhas? Eu tenho aqui uma frase que diz: enigmas fascinantes surgem em quase todas as línguas. Os dados podem parecer aleatórios, até que um padrão emerja, e esse padrão costuma ser belo. A comunicação diária está repleta de camadas de intenção. Nossa jornada é aprender a ver os padrões por trás do aparente caos. Então, aqui, esta figura, ela, a princípio, ela parece não ter forma, mas se nós começarmos a atentar para os detalhes, nós vamos ver prováveis formas. Então, a comunicação é mais ou menos isto. Às vezes ela está repleta de camadas de intenção, e nós precisamos aprender a ver os padrões por trás deste aparente caos. Vejamos. A linguagem como um enigma a ser desvendado. Aqui eu tenho mais uma frase. Um verdadeiro privilégio analisar uma língua. Esperamos que esses enigmas lhes deem uma pequena amostra da alegria de descobrir a beleza da linguagem. Cada frase, slogan ou conversa pode ser visto como um pequeno enigma. A chave não é apenas entender o que as palavras dizem, mas por que foram escolhidas. Então, aqui nesta gravura, nós temos algumas palavras que, inclusive, fazem parte de algumas frases lidas aqui. Nós temos a palavra enigma, temos a palavra descobrir, beleza e padrão. A chave para a decodificação, as funções da linguagem. Para desvendar a verdadeira intenção comunicativa por trás de qualquer mensagem, existe um framework analítico poderoso. Ele se baseia nos 6 elementos fundamentais de todo ato de comunicação. Então, nós vamos observar que há uma decodificação e há uma chave. Então, esta chave, ela está baseada em 6 elementos fundamentais de todo ato de comunicação. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Então, nós falamos na aula anterior que há uma arquitetura, que há uma base e várias camadas até que nós cheguemos à mensagem plena. Então, vamos ver a arquitetura da comunicação. Todo ato de comunicação, do mais simples ao mais complexo, é construído sobre 6 pilares. Cada função da linguagem se concentra em um deles para atingir seu objetivo. Então, nós, em qualquer mensagem, nós temos o emissor. Eu vou passar o mouse aqui, eu espero que vocês possam ver. O emissor é aquele quem fala. Temos o receptor, para quem se fala. Nós temos o canal, ou o meio físico, ou a conexão. Temos a mensagem, o que se fala, o código, a linguagem, sistema de signos, e o contexto, o assunto, a realidade. Em toda a comunicação, nós vamos ver estes 6 pilares.
seria realmente, para muitos chato, né? É o velho caso da pessoa estar falando e ela se dá conta que ela está falando para ninguém. Às vezes ela está falando de uma coisa bonita, de uma coisa interessante, e de repente, ou seja, o emissor, que é aquele que está falando, ele não está alcançando o receptor. Ele está usando o canal, a mensagem, o código e até o contexto, mas o receptor não está ouvindo. Então, isto é fundamental na comunicação e que nós chamamos de arquitetura da comunicação. Observem bem que há estes 6 pilares para a formação de uma comunicação plena. Porque imaginem, eu sou o emissor, falo, mas de repente o canal, digamos, as minhas cordas vocais não estão boas. A mensagem não vai ser bem falada. De repente, a minha linguagem, ou seja, o código, a linguagem, o sistema de signos também não estão muito bons. O contexto, eu não vou poder completar o contexto. Um exemplo, se eu não estou bem da garganta, eu não vou falar bem, eu não vou falar com muita dificuldade. Isto atrapalha o contexto e, consequentemente, o receptor terá dificuldades em entender a minha mensagem. É apenas um exemplo para que nós vejamos a importância do uso desses 6 pilares da comunicação. Bem, temos aqui a função referencial. Temos que ter o foco no contexto. Então, é aquilo que nós estamos falando. Então, por exemplo, a intenção principal, informar, descrever a realidade ou expor fatos de forma objetiva e direta. É a linguagem em seu estado mais denotativo. Exemplo, uma notícia de jornal. Aí vamos à notícia. O índice da Bolsa de Valores fechou em alta de 1,5% hoje. Vocês estão vendo que é uma coisa objetiva. Então, quem entende a linguagem de finanças, de economia, de repente, para mim, que não entendo muito, 1,5% hoje, não é nada, mas para um acionista, para um comerciante, para um investidor, isto pode significar muito. Então, a notícia é objetiva e direta. Toda a notícia, via de regra, ela deve ser objetiva. A linguagem, ou seja, é a linguagem em seu estado mais denotativo. Outro exemplo, está fazendo calor. Ou seja, eu não preciso dizer que o Sol tem tantos graus, que o Sol está a milhares de quilômetros de distância da Terra. Não, simplesmente vou falar, está fazendo calor. Todos vão entender. Então, a linguagem ela tem que ser objetiva e direta. E temos aqui o exemplo dessa notícia de jornal. A função emotiva. Observem bem que, assim como eu posso dar uma notícia, o tempo está assim, a Bolsa de Valores fechou em 1,5% hoje, mas a minha comunicação, ela também tem uma função emotiva. Ou seja, a voz do emissor, ela pode expressar isto. Vamos ver a intenção principal. Expressar sentimentos, emoções, opiniões e estados de espírito. A mensagem é centrada na perspectiva e subjetividade de quem fala. Exemplo, um post em rede social. Que dia incrível! Estou muito orgulhoso do nosso time. Observem que a minha voz, a minha comunicação, o som que eu estou emitindo, ele pode ter esta conotação emotiva. Porque já pensou, que dia incrível, estou muito orgulhoso do meu time. Eu não estou comunicando nada. Então, as nossas... quando o emissor tem essa função emotiva, ele está falando, por exemplo, cuidado,
Ou seja, ele está aí com uma palavra, com a sua emoção, mostrando que há um perigo, que há alguma coisa que pode acontecer e, assim, evitar que alguma coisa grave aconteça. Então, estamos falando da função emotiva. Isto é muito importante. Imagine, você vai falar para uma pessoa querida que você a quer, que você a ama, com frieza, você não vai estar expressando absolutamente nada. Temos também a função conotativa ou apelativa, a influência sobre o receptor. A intenção aí é convencer, persuadir, dar ordens ou influenciar o comportamento do receptor. É a linguagem da publicidade e dos discursos. Então, vamos aqui a um exemplo. Um slogan publicitário. Assine agora e transforme sua carreira. Então, vocês vejam que como é que se diz? Essa função conotativa aí, você tem que persuadir a pessoa a comprar alguma coisa. Então, como os vendedores, já pensou se o vendedor ele não está comunicando como deve ser comunicado? Ah, esse produto é bonzinho, é uma coisa... Não, ele vai lhe convencer em poucas palavras que aquilo é bom. Então, esta é a chamada função conotativa na comunicação, a influência sobre o receptor. Então, os pregadores devem ter esta função conotativa. Os professores, todos aqueles que têm a obrigação de convencer, de persuadir, de dar ordens. Como vou dar uma ordem? Simplesmente falando, olha, você não pode fazer isso, não. Eu tenho que saber usar a minha voz, eu tenho que saber impor a minha voz. Então, esta linguagem que a gente chama de função conotativa ou apelativa é a linguagem da publicidade e dos discursos. Eu me lembro, quando criança, simplesmente nós líamos beba Coca-Cola. Todo mundo bebia Coca-Cola. Era poucas palavras, mas era uma função conotativa ali. Aquele carro é bom. E outros exemplos diversos que nós poderemos citar aqui. A função poética na comunicação, a arte da mensagem. A intenção principal, valorizar a forma e a estrutura da mensagem. O foco está na seleção de palavras, no ritmo, nas figuras de linguagem e na estética do texto. Exemplo, um verso de um poema ou um trocadilho inteligente. O tempo não para, mas a gente dá um tempo. Vamos lá, vamos usar outra linguagem poética. Muitos brasileiros conhecem. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam aqui não gorjeiam como as de lá. Isto é uma linguagem poética. Nas canções, por exemplo, você é linda, mais que demais. Ou quando nós, naqueles momentos de devoção, naqueles momentos a sós com Deus, ou coletivamente, Senhor Jesus, eu te amo. Então, aquilo sai lá de dentro da gente. Então, esta função poética, ela tem isto, é uma coisa mais bonita, você seleciona as palavras, há ritmo na forma de falar, a figura de linguagem, a estética, no caso de estar escrevendo, estética do texto, etc. Temos também a função fática, a conexão do canal. A intenção principal é testar, iniciar ou encerrar o canal de comunicação. São as lubrificantes sociais da conversa. Aqui temos um exemplo, o início de uma chamada de vídeo. Oi, está me ouvindo bem?
a conexão parece boa. Ou, às vezes, como nós ouvimos geralmente aqui durante as mensagens do pastor Daniel, ele está pregando, está falando, e de repente ele dá uma paradinha e pergunta: vocês estão entendendo? Isto é uma função fática na comunicação. Isto é como um lubrificante social da conversa. Tipo assim, eu estou falando, já falei em 5 minutos sobre um assunto, você está me entendendo? Estou sendo claro? Então, nós chamamos isto de função fática. Temos agora a função metalinguística, a linguagem sobre o código. A linguagem sobre o código, a sua intenção principal é usar a linguagem para explicar a própria linguagem. É o código se tornando o assunto da mensagem. Exemplo, uma definição de dicionário. A palavra resiliência significa a capacidade de se recuperar de adversidades. Então, nós chamamos isso de linguagem metafísica. Metalinguística, desculpem. Por exemplo, o carro fura o pneu e eu preciso que alguém me empreste o macaco. Que macaco é este? Este macaco é aquela peça, aquela ferramenta que vai levantar o veículo para que eu possa retirar o pneu furado e trocá-lo, e depois eu baixo esta maquininha, esta ferramentazinha. Então, nós chamamos isso de função metalinguística, ou seja, às vezes, linguagem sobre o código. O que é isto? O que é aquilo? Então, eu tenho que ter a capacidade de entender o que aquilo significa. Vamos ver agora o mapa completo da intenção comunicativa. Então, o emissor. Temos aqui o emissor, função emotiva. Aqui estamos vendo a função emotiva do emissor. Ele expressa alguma coisa. Você sai, vê uma pessoa na rua, você dormiu bem e você está de bom humor, você vê aquela pessoa e diz bom dia, certo? Função emotiva. Vamos ver a função fática. A função fática é conectar. Você está me entendendo? Eu estou sendo claro? A função referencial, aí nós temos aqui como figura o canal, que é informar. Exemplo, temos um canal aqui, que é o nosso computador ou o nosso celular. É uma função referencial, é o canal, o meio. A mensagem, ela pode ser poética, ela pode ser metalinguística, não importa. Mas aqui temos a função poética. Então, se eu estou dando uma mensagem poética, eu tenho que estilizar para que realmente aquilo seja compreendido como uma função poética. Minha mensagem, este lugar é tão belo, como isto me inspira, Jesus é tão bom, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito, ele é tudo para mim. Então, aí eu estou usando a mensagem na função poética. Função metalinguística, eu pego o código e estou explicando. Então, eu pego, por exemplo, este objeto daqui, que é este frasquinho, é uma cola, aí você me pergunta, bem, Marcos, para que a cola? A cola ela é para colar coisas que estão... Essa cola é uma cola que cola papel, cola papelão. E como se usa, Marcos? Eu tenho que levantar a tampa, eu levanto a tampinha assim e derramo um pouquinho, ou de acordo com a superfície que eu tenho aqui colar. Então, é a função metalinguística, que é explicar. Agora aqui eu tenho o receptor. E aparece aqui um telefonezinho, um símbolo de um telefonezinho, a função conectativa. Aí eu olho para esse telefone, é aquele velho call center,
Oi, seu Marcos, bom dia, aqui é da companhia de seguros, e eu tenho uma proposta muito boa para o senhor. Então, ele vai usar da função conotativa, ou seja, me convencer a comprar aquele plano de seguro, ou plano de celular, plano de internet, ou qualquer outra coisa assim. Função de convencer. Bem, as funções em ação. Decodificando uma peça publicitária. Aqui nós temos a foto de um carro muito bonito, e observem aqui que a frase é muito assim, convincente. Observe, o futuro não espera, acelera. Então, temos aqui embaixo algumas características do carro e tudo mais. Mas vamos decodificar esta peça publicitária. O slogan criativo, predomínio da função poética, foco na forma. Observe, o futuro não espera, acelera. Aí agora ele vem aqui me dando as especificações, a lista de especificações técnicas, que é o predomínio da função referencial, ou seja, o foco no texto. Digamos, o carro é espaçoso, o carro é econômico, ele faz de 0 a 100 quilômetros em 9 segundos, ele faz 30 quilômetros com litro de combustível, ele tem ar-condicionado, ele tem várias funções. Então, esta é a função referencial. O foco vai ser no contexto. Agora, chamada para atenção. Reserve o seu. O predomínio da função conotativa, ou seja, o foco é no receptor. No caso de uma publicidade, ainda que seja a publicidade de uma cola ou de um carro de luxo, o foco será o receptor. O foco não vai ser eu mesmo, ou seja, eu tenho um carro e eu vou fazer o comercial para mim? Não, eu tenho que fazer o comercial com foco no receptor. Então, eu tenho que decodificar essa peça publicitária aí. Então, o slogan, a parte técnica e a função final, a chamada, aliás, a chamada para ação, ou seja, reserve o seu, compre, em outras palavras, está dizendo, compre logo este carro. Então, aí é o exemplo desta linguagem na comunicação publicitária. Enigmas, enfim, revelados. Os padrões da linguagem não são aleatórios, são o reflexo de uma intenção. Com este framework, a comunicação se transforma. Deixamos de ser apenas ouvintes e nos tornamos decodificadores. Nós vimos no começo este framework, ou este desenho, este diagrama, todo obscuro. Agora ele está mais claro. Por quê? Nós já sabemos quais são os pilares da linguagem. A alegria de descobrir a beleza da linguagem. É ótimo, é tão bom quando nós conhecemos a intenção da conversa por detrás da linguagem. É bom nós sabermos o que realmente a pessoa ela quer falar. Então, é uma alegria, realmente a alegria de descobrir a beleza da linguagem. Sua vez de decodificar. A partir de agora, cada conversa, cada texto, cada anúncio é uma oportunidade. Observe, analise, descubra a intenção por trás das palavras. Isto é muito importante. Hoje mesmo eu conversava com a minha esposa sobre isto, porque à medida que você aprende a decodificar, a entender, é muito interessante. É muito interessante, porque você descobre a intenção da pessoa quando ela conversa contigo. Se ela tem boas intenções, se ela tem
às vezes, somente interesse, se ela está interessada em saber quem você é ou não, etc. Eu me lembro de uma experiência que uma tia minha teve há muitos anos atrás. Ela ligou para a igreja, uma igreja onde eu era pastor. Eu não estava. E atendeu outro pastor. O pastor atendeu e falou com a minha tia. E eu fui visitar minha tia e ela me contava que ela se sentiu tão bem ao conversar com aquele pastor. Ela disse: Marcos, a voz daquele pastor, a maneira como ele conversava comigo. E observem, uma conversa telefônica, não era chamada de vídeo como hoje. Era aquele telefone que ainda se discava. Então, mas a minha tia, ela pôde decodificar as palavras daquele pastor que tão amavelmente a atendeu. E ela me disse: Marcos, eu gostaria tanto de conhecer esse pastor, e um dia eles se conheceram. Eu achei isso muito interessante, porque interessante também que, a partir daí, a minha tia, que não era uma cristã, ela passou a se interessar mais pelo evangelho. Observem bem, uma simples conversa, mas a minha tia, que era uma pessoa acostumada a conversar, a ouvir pessoas, e naquela conversa telefônica ela pôde observar que aquele pastor, a intenção da conversa daquele pastor, que não foi outra senão persuadi-la sobre a graça de Deus. Então, nós precisamos também observar, analisar e descobrir a intenção por trás das palavras. A orquestra da comunicação, regendo significado além das palavras. Nós agora já temos uma ideia de como nós fazemos a comunicação. Toda mensagem, e agora a comparação, nós saímos da construção e vamos para uma sinfonia. Toda mensagem é uma sinfonia. A comunicação eficaz raramente se resume apenas às palavras que escolhemos. É uma performance complexa, uma sinfonia onde 3 elementos se harmonizam para criar significado. Na música, nós temos a partitura. A partitura é aquela... são essas coisinhas aí que vocês estão vendo, eu não entendo muito de música, mas é a partir daí... é a estrutura da música. Um músico, se ele estivesse aqui falando para nós, ele diria: a partitura é a estrutura da música. As notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, misturadas harmonicamente e geram uma música. A partitura, a intenção e a estrutura. Por trás da mensagem, o que e o porquê. Os instrumentos, os canais que dão vida à partitura, a voz e o corpo, que nós chamamos o como. O maestro, o regente que une tudo com propósito. Você é este maestro que vai usar a partitura e os instrumentos. E você é que vai reger esta sinfonia. É tão bonito, né, quando nós ouvimos uma orquestra sinfônica ou uma orquestra filarmônica tão bem regida, aqueles instrumentos diferentes e tocando harmonicamente. Assim é uma comunicação eficaz. Vejamos as 6 intenções que estruturam a nossa mensagem. Nós vimos alguma coisa e nós vamos agora reforçar isto, porque mais adiante, quando vocês começarem a estudar a questão dos fonemas, os sons que formam vocabulários na linguagem indígena, etc., aí vocês vão ver como isto é importante. Então vejamos as 6 intenções que estruturam nossa mensagem. Antes de qualquer nota ser tocada, existe uma partitura. Na comunicação, essa partitura é a função da linguagem, a intenção fundamental que molda cada frase que emitimos. Olha que interessante. Compreender essas funções é o
principal passo para compor uma mensagem clara e intencional. Então, já temos aí a primeira coisa. Então, vamos ver aqui a gramática da intenção, as 6 funções da linguagem. Temos aqui, em primeiro lugar, a parte referencial ou denotativa. Observem bem, já vimos alguma coisa assim antes, mas estamos reforçando para que nós saibamos entender bem e claro o que é um bom uso da linguagem. A referencial informa sobre os fatos e dados objetivos. A emotiva ou expressiva expressa sentimentos e atitudes do emissor. Conotativa ou apelativa, temos o exemplo daquele carro. Procura convencer ou influenciar o receptor. A fática verifica ou mantém o canal de comunicação. A metalinguística explica ou analisa a própria linguagem. É o caso, para que serve o macaco? Para que serve a cola? Para que serve o relógio? Poética valoriza a forma estética da mensagem. Então, é a gramática das intenções, as 6 funções da linguagem, que é uma coisa muito importante. Voltando agora à regência, dando voz, os instrumentos, dando voz e corpo à partitura. Uma partitura, por mais brilhante que seja, permanece em silêncio, no papel, até que os instrumentos a executem. Na comunicação, nossos instrumentos são a nossa voz, a oralidade, e o nosso corpo, a gestualidade. São eles que transformam a intenção em expressão, adicionando cor, textura e emoção à mensagem. Isto serve para quaisquer das funções aqui da linguagem. Eu volto aqui rapidamente. Então, se eu, numa linguagem referencial, eu não informar bem, a pessoa não vai entender nada. Se numa linguagem poética eu não der estilo, aquela poesia vai ser uma coisa feia, vazia, etc. O instrumento da voz, a oralidade. A modalidade da língua falada, caracterizada pelo uso de sons e pelo contexto de interação imediata. Então, observem só como se usa a voz. As características principais: dinâmica, envolve ritmo, entonação e volume. Imediata, permite espontaneidade e feedback, ou retorno instantâneo. Contextual, utiliza expressões coloquiais e gírias. Exemplos: conversas cotidianas, discursos, podcasts. Em cada uma dessas coisas, conversas cotidianas. Oi, meu amor, bom dia, tá tudo bem? Você dormiu bem? Discurso: eu prometo acabar com a violência, eu prometo melhorar a economia. Os podcasts que estão muito em moda atualmente, é um meio informativo muitíssimo informal. Eu não vejo muitos podcasts, mas alguns que eu vejo, eu observo que os apresentadores têm um grande problema com a língua, falam errado, usam expressões muito coloquiais, muitas gírias, mas, segundo alguns, é a coisa do contexto. Mas, para cada uma destas coisas, há um ritmo, há uma entonação e há um volume. A propósito, imagine vocês se eu estivesse aqui dando esta aula aos gritos. Aliás, quando se faz um discurso, quando se prega a palavra, quando se ensina, é bom demais evitar o aumento do volume ou o que nós comumente chamamos de grito. Ninguém aprende com grito. Tem que haver ritmo, entonação e volume. O instrumento do corpo, a gestualidade. A comunicação não verbal, realizada através de movimentos corporais
expressões faciais e posturas. Isso daí é muito comum entre nós latinos, americanos, principalmente brasileiros. Somos um povo acostumado a gesticular, certo? Falamos com gesto, tá bom, ok. Vamos ver, então, o poder e a função. Pode reforçar, contradizer ou substituir a comunicação verbal. Interessante, né? Ó, isso aqui, universalmente, sabemos o que significa. Universalmente, sabemos o que significa. Universalmente, sabemos o que significa. Estes 3 gestos, certo? Ou apontar. Então, adiciona camadas de significado e emoção. Porque eu posso fazer um desses gestos e, de uma forma ou outra, eu também vou transmitir emoção. Então, imagine, você vem dirigindo numa estrada pequena e aparece alguém no meio da estrada gesticulando para você parar. Você vai perceber, você vai entender que ali há algum problema. Outra coisa também é profundamente influenciada pela cultura. Óbvio, cada cultura tem seus gestos próprios. Então, os exemplos: acenar para dizer olá, expressões de surpresa, tanto facial como corporal, e a língua brasileira de sinais, que o pessoal chama de Libras. Tá? Então, que é outra coisa realmente muito importante. Então, a gestualidade ela tem uma função importantíssima na comunicação. Sinfonia, quando a intenção e a expressão se tornam uma só. Eu dizia que, no começo, a partitura, os instrumentos e o maestro, né, o regente, quando eles 3 entram em funcionamento, nós vamos ter uma sinfonia, uma bela música aos nossos ouvidos. A verdadeira maestria da comunicação não está em dominar cada elemento isoladamente, mas em sua integração. As 3 modalidades estão intrinsecamente ligadas. A conexão 1, gestualidade. A gestualidade é um complemento, vamos começar, eu comecei do lado errado. Nós temos a partitura, que são as funções. Nós temos a mensagem aqui, a mensagem significativa. Nós temos a conexão 1. A gestualidade é um complemento natural da fala. Conexão número 2, a oralidade influencia a escrita e vice-versa. Os instrumentos, eu posso tanto falar como gesticular. Então, agora, se eu não conheço a linguagem de surdos e mudos e gesticulo sem falar, ninguém vai me entender. Principalmente se eu fizer gestos desconexos, sem sentido algum, não vai ter valor algum. Ou é a mesma coisa que eu estar num grupo de surdos e mudos e querer falar com eles. Jesus ama vocês, Jesus tem um propósito na vida de você. Não vai ter valor algum. Agora, no caso, eu posso juntar essas 2 coisas, a oralidade e a gestualidade, e comunicar bem. Mas vamos deixar um pouquinho de lado os surdos mudos, porque aqui não é a nossa lição, não é o nosso curso ainda. O maestro é você. A partitura oferece a estrutura, os instrumentos oferecem a expressão, mas é o maestro que interpreta, equilibra e guia para criar uma performance coesa e impactante. Dominar as diferentes formas de expressão é assumir o controle de sua própria orquestra de comunicação. Você é que tem aí a batuta na mão. Aí temos aí a figura da batuta, né? A batuta significa que aquela pessoa é a que tem o comando, ela rege. Então, nós temos esta batuta na mão, que é a estrutura, a partitura da comunicação. Nós precisamos comunicar bem. Se nós sabemos comunicar bem
desde as expressões mais simples dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas igrejas, onde frequentemente temos tarefas, funções, no mínimo nós precisamos nos comunicar, o maestro é você. Então, precisamos dominar as diferentes formas de expressão, e dominar isto é assumir o controle da sua própria orquestra de comunicação. É você falar e as pessoas lhe entenderem. Regendo a participação social. Dominar a orquestra da comunicação é mais do que uma habilidade pessoal. É uma ferramenta essencial para a cidadania. É a capacidade de expressar ideias, defender pontos de vista, conectar-se com os outros e participar de forma plena e efetiva na sociedade. Cada conversa é uma oportunidade de reger uma pequena sinfonia. E eu só posso me lembrar do que dizia Salomão em Provérbios, que como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Isto é um exemplo de que as pessoas elas podem reger muito bem a comunicação. Eu vou deixar de compartilhar aqui e já voltamos agora aqui à tela. Muito bem.